Estamos de volta com o programa Falando Nisso, recebendo hoje Alexandre Blas e Marcelo Semiatz, falando aí sobre a força dinâmica. No primeiro bloco a gente encerrou ouvindo o depoimento do Guto, que fez a força dinâmica e tinha o objetivo de voltar a competir, para mostrar resultados para os patrocinadores. Quando um atleta chega até vocês buscando tratamento, qual que é o objetivo de vocês, Alexandre e Marcelo? Que ele volte a dar o resultado ou que ele volte a poder praticar o exercício com postura, com saúde, com tranquilidade? Nós temos que ver assim, como que aquele corpo desempenha a função, para poder equilibrar. Não basta só você reabilitar e fazer ele voltar para a função, porque ele vai voltar a se machucar se aquela incidência de repetição tiver muito, vamos dizer assim, se o gesto estiver muito determinado, tiver de uma maneira que a gente já percebe que aquilo vai voltar a acontecer. Ou mesmo que ele já traga a história de que aquela lesão é repetitiva. Então a gente tem que estudar o gesto para tentar encontrar uma solução para aquele atleta. Então, a partir desse momento, nós buscamos fazer um trabalho de reeducação do gesto esportivo, tá? Além de tratar a lesão dele, ou seja, fazer todo o tratamento normal de fisioterapia, buscando melhorar aquela transmissão de força articular, tá? Ou o músculo que está machucado, tentando reabilitar aquele músculo. A partir daí, ele volta a fazer o trabalho dentro dos princípios que a gente determina. Isso leva um tempo, porque num primeiro momento, como nós estamos reeducando um músculo de maneira diferente do que ele vinha fazendo, nós vamos colocar músculos que estavam não condicionados para trabalhar junto. E às vezes ele está fazendo a força baseado num músculo que não está adaptado para aquela função. Então a gente vai buscar aquele músculo mais adaptado para que ele execute da melhor maneira possível. E aí ele precisa sofrer uma adaptação. E isso leva tempo. Então no primeiro momento a performance dele tende a cair, para depois aumentar o desempenho dele. Certo. Tá? Mas não é prolongado o tratamento. Então a gente busca melhorar a saúde, a condição dele de poder treinar bem. Tá. E, consequentemente, está melhorando o rendimento e dá o retorno que os patrocinadores esperam. Tá bom. A gente tem mais um depoimento de uma maratonista, que é a Conceição Oliveira. Vamos ver o que ela tem para falar. Trabalho com o Dr. Marcelo em 2005, foi onde eu comecei, na verdade, a minha carreira de maratonista, que foi as primeiras maratonas que eu corri, da qual eu vim sentir um encurtamento na musculatura da coxa, na posterior, e através do meu técnico Luiz Fernando, que conhecia o Dr. Marcelo, me indicou, vim fazer o tratamento, e desde então ele estava fazendo já estava começando com o trabalho de força dinâmica, e eu digo que sou privilegiada, porque eu fui a primeira a começar o trabalho com ele aqui. A gente está falando com uma maratonista, deu depoimento, como que a força dinâmica praticamente pode melhorar aí na corrida? Como melhorar aí no exercício de um corredor, de um maratonista? A gente pode melhorar em vários aspectos. O trabalho de força, ele é dividido, os exercícios, com músculos que são propulsores na corrida, com músculos que são sustentadores do tronco, né? E aí é uma criação de exercícios. Os exercícios, eles vão interferir nos músculos, nas células musculares, que têm uma capacidade prolongada de trabalho, que são chamadas os músculos de resistência. Tá. Então, a gente consegue melhorar a sustentação e aplicação de força ao longo do tempo. Então, tende que numa prova longa, a velocidade média do atleta seja maior, ele não tenha quedas dessa velocidade, né? Porque a fibra está mais bem condicionada. E o trabalho de força, junto com o treinamento específico da modalidade, são fundamentais para a mudança química da célula muscular. E quais são os principais problemas que vocês, nos atletas que vocês receberam para tratar? Quais foram as principais lesões, os principais problemas que vieram até vocês? Inúmeros, são inúmeros problemas. A região do pé apresenta inúmeras questões. Tá. Né? O quadril, o joelho, que tende a ter fala-se muito do joelho, das lesões no joelho. Para a gente é mais uma parte do corpo que se lesiona. Tá? Há uma distribuição enorme de lesões do quadril para baixo, envolvendo a coluna, nas modalidades que usa-se muito os pés. Modalidades de aplicação de força do membro superior. Uma das coisas que nós fazemos no nosso trabalho é ensinar o corredor a usar o pé na corrida. Eles trabalham com o pé muito como apoio, mas na fase final da propulsão, eles tendem a usar muito pouco a parte anterior do pé. Eles tiram o pé do chão antes de terminar a execução do movimento.
isso provoca uma resposta em cadeia lá para cima. Entendi. Tá? Por não usar essa força, ele tem que compensar essa propulsão em outras partes do corpo. E aí, como nós somos multissegmentados, né, várias articulações, o corpo vai tentar encontrar uma forma de criar essa adaptação. Então, o que nós fazemos? Nós trabalhamos primeiro com a sensação da aplicação de força no pé. Como esse pé reage com o solo e como ele pode aproveitar melhor essa força. A partir daí, como a força vai subindo pela perna, nós tentamos trabalhar com todas as articulações para que elas trabalhem com a melhor força possível. Não com a máxima, mas com a melhor possível, para que ela consiga dar eficiência e menos atritos, menos lesões. Um outro momento importante é a hora do impacto. Tá? Muita gente está questionando a questão do impacto. Nós procuramos fazer o impacto da melhor forma possível para esse atleta, ou seja, tentar trazer o pé o mais próximo possível do corpo na hora do impacto, para que ele tenha menos tempo de incidência, para que ele trabalhe mais tempo com a fase de propulsão e tenha menos dissipações de energia nas articulações durante cada etapa da marcha. Então, o que eu posso entender é que a força dinâmica não necessariamente para alguém que se lesionou gravemente, precisa reaprender. É um trabalho de postura para quem até está correndo, não tem problema nenhum, e não ter mais problemas. Então, como eu falei para você, eu fui buscar no esporte elementos para trazer para a clínica. Entendi. Então, assim, muitas pessoas que têm problema de coluna, problemas de joelho, ao reeducarmos a marcha, ao reorganizarmos a transmissão de força, melhorar o condicionamento físico das pessoas, a gente consegue muita melhora na reabilitação. Certo. Muitas pessoas que nem apresentam lesão, apresentam incômodos, o trabalho se mostrou eficaz. Então a pessoa descreve que ao longo de 10 quilômetros de corrida, o incômodo é muito menor na coluna, aquele incômodo que tinha no joelho é menor. Então, às vezes ela não chega com a lesão, mas ela vai dando sinais de que já havia desconforto e futuramente poderia ter uma lesão. Certo. A gente tem mais um depoimento que é do Marcos, ele é um flautista. Vamos ver o que ele tem aí para falar sobre a força dinâmica. Uma bursite no meu ombro direito. E eu estava quase que já, inclusive, disposto a fazer uma cirurgia, porque eu estava com bastante dor, estava me incomodando bastante para tocar, né? E aí o Marcelo falou, não, vamos achar uma solução para você, porque tem a ver com a sua postura, eu acho que corrigindo isso aí a gente vai melhorar. Então esse trabalho foi muito importante, minha coluna melhorou muito, essa parte de coluna, eu praticamente não sinto mais dor. Certo. Ele falou aí que estava quase indo fazer uma cirurgia e acabou não fazendo. A força dinâmica evita a cirurgia ou cada caso é um caso? Cada caso é um caso. Em muitos casos conseguimos evitar a cirurgia, sempre com o apoio de um médico por trás. Tá? É muito importante que tenha um bom diagnóstico para que a gente possa trabalhar com eficiência. Tá? No caso dele, ele tinha uma lesão no ombro e também costuma ter problemas na lombar. Tá? Como ele é flautista, a ideia é trabalhar com a mesma ideia de um atleta de alta performance, porque é um treinamento com um gesto repetitivo com muitas horas de incidência. Entendi. Então, o movimento que ele tinha com o braço, repetindo um gesto, com o ombro mal posicionado, foi causando uma lesão no ombro desse flautista, tá, do Marcos. E a partir do momento em que nós modificamos essa posição do ombro e buscamos uma forma melhor para ele trabalhar no dia a dia, na orquestra, a gente conseguiu evitar aquele atrito que estava acontecendo naquele ombro. Tá? Agora, para corrigir o ombro, a gente tem que trabalhar todo o posicionamento dele durante a execução da música, a execução do instrumento. Porque não basta você corrigir o posicionamento. A hora que ele está tocando, ele está transferindo uma força que vem lá do chão para o instrumento. Tá certo. E aí o treinamento de força é necessário para que ele tenha um padrão modificado. Ele precisa passar por muitas repetições para que haja uma absorção de um novo padrão. Legal. E dentro disso nós temos que criar alguns exercícios novos pensando no gesto repetitivo dele. Para que ele, por exemplo, ao mudar um gesto, ele está desadaptado para aquele gesto novo. Ou para aquela postura nova, aquela posição em que ele vai tocar. Então a gente tem que criar uma maneira desse corpo se adaptar a essa nova situação. Certo, eu vou fazer mais uma pausa no nosso bate-papo. Daqui a pouco a gente volta e aí vão ter perguntas do público, fazendo perguntas aí para o Alexandre e para o Marcelo. O programa Falando Nisso volta daqui a pouco.